Saudações. Há muito tempo a gente estava querendo falar um pouco sobre a história de alguns conflitos. O que nos faltava, além de meios técnicos, que agora a gente já tem, né? Nós temos um computador muito melhor, graças a todo mundo do canal. Realmente foi uma luta de 4 meses que terminou ontem. E é claro, ainda falta uma coisinha ou outra, mas já estamos operacionais. Nossos próximos passos é buscar uma internet melhor, a minha é de 30 mega. A gente quer uma mais capaz, né, de atender as nossas necessidades. E o nosso monitor também é muito pequeno. Mas isso, ao longo do tempo, se resolve. O importante é que a máquina mesmo, o computador, agora é bom, muito bom. Ele opera uma série de programas que não tinha a menor condição dele operar antes. E outra coisa que nos faltava era fonte, certo? Você pode fazer o que todo mundo faz, que é replicar a historiografia ocidental, vale dizer, anglo-saxônica, sobre o tema. Mas o que a gente se propõe a fazer é diferente. Vamos replicar a historiografia russa. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a invasão da Polônia. A opinião ocidental é de que a França e a Inglaterra foram malvadas, não salvando a Polônia da Wehrmacht, né? E a do historiador, que a gente vai usar como referência, Kirill Sibkin, é que eles não podiam fazer absolutamente nada, não tinha a mínima condição de enfrentar a Wehrmacht naquela situação, certo? Não tinha. Então vamos explicar isso. É um artigo chamado Wehrmacht na Guerra Estranha, publicado no dia 30 de julho do ano de 2021, pelo historiador militar Kirill Sitkin, que é um dos maiores da Rússia e dos melhores também, né? É desnecessário. Para quem entende, fazer uma biografia sobre ele, embora ainda queira fazer alguma coisa sobre isso, explicar quem é o cidadão. Mas vamos lá. Se a gente para pensar no problema, a questão é a seguinte: a Segunda Guerra Mundial era um fato, praticamente consumado já em 1939. Nós explicamos, alguns meses atrás, que isso é devido, basicamente, a uma necessidade dos banqueiros anglo-saxões de liquidar dívidas, certo? Então, assim como, olha a coincidência, o Fed, a Federal Reserve, foi criada em 1912, em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial, e houve a crise de 1929, depois uma tentativa social-democrata de reverter a situação, e os banqueiros precisavam de dar uma mudança nas coisas para tentar sumir com o estado de bem-estar social e voltar a um mundo mais liberal. Foi para isso que foi criada a Sociedade Monte Pelerin, inclusive. Então, a ligação entre as necessidades do Fed e as guerras é evidente. O Federal Reserve e o Banco da Inglaterra, os banqueiros, de modo geral, estão profundamente relacionados a guerras. Eles precisam de guerras. Inclusive, nós até temos um artigo que a gente vai transformar num vídeo curto falando sobre por que o Ocidente quer e precisa da Terceira Guerra Mundial. Certo? É necessidade de banqueiro. Quando a Rússia fala que o conflito na Ucrânia é civilizacional, esse é o ponto de vista. Não é que a Rússia está enfrentando os bancos. Os bancos é que estão enfrentando a Rússia. Correto? Essa é a questão. Então, a gente vai falar dessa questão da invasão da Polônia, mas sempre tomando cuidado de analisar o que estava por trás, certo? Na nossa visão, a Primeira Guerra Mundial foi causada por interesses de banqueiros, em especial do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra. A Segunda Guerra Mundial também. Certo? Não é à toa que um dos principais frutos da Segunda Guerra Mundial foi Bretton Woods, que atendeu a interesses da Banca Internacional, a criação da Sociedade Monte Pelerin.
que abriu espaço para uma geração depois aparecer o Consenso de Washington, que agora está desmoronando. E esse é um dos objetivos da civilização eurasiática, das civilizações eurasiáticas, né? Destruir esse mundo liberal, o Ocidente coletivo, o Ocidente é uma ideia horrível, gente. Capitalismo, esse período que vai de 1415 a 2022, esse período de 600 anos, no qual o capitalismo basicamente roubou. O capitalismo é um sistema que legaliza o roubo e cria todo um sistema jurídico para legalizar roubo. Mais valia não é outra coisa senão roubo do trabalho de outra pessoa. O lucro, principalmente além da remuneração do capital e do trabalho, é uma forma de roubo. Certo? O lucro bancário é um roubo. Então, o capitalismo é um sistema que legaliza roubo. E ele precisa legalizar roubo. Como ele legaliza roubo? Fazendo o que os Estados Unidos vem fazendo desde a Primeira Guerra Mundial, exportando leis. Os Estados Unidos exportam leis através do FMI, o capitalismo americano exporta leis através da guerra. Exportar leis. É isso que o capitalismo faz, é isso que os Estados Unidos fazem, e esse é o objetivo da guerra. Destruir o Império Alemão foi uma forma de exportar a lei anglo-saxã para a Alemanha, para o Império Austro-Húngaro, que foi destruído na Primeira Guerra Mundial, certo? Para o Império Otomano, destruído na Primeira Guerra Mundial. Essa destruição do Reich foi uma forma de você destruir um outro conjunto de leis que não fosse anglo-saxã. Se você reparar, toda a estrutura jurídica colocada pelo Marreco de Maringá, tipo delação premiada, isso faz parte da estrutura jurídica anglo-saxã. Os Estados Unidos, o capitalismo, o Ocidente, essencialmente exporta leis. É a forma que ele consegue legalizar, inclusive juridicamente, o seu modo de produção. Perfeito? É nesse sentido, antes da gente ficar falando na tática, o que aconteceu, é importante, porque senão, gente, a gente falar isso, é importante a gente dizer, porque senão a gente vira uma espécie de hoje no delírio militar da vida. Um monte de groselha sem sentido e sem fonte, né, para um punhado de gente, tadinha, de cabeça oca, né, acreditar e sair replicando por aí. Inclusive enchendo o meu saco no meu perfil do Twitter. Né? Ontem eu tive que bloquear umas 10 pessoas. Porque toda hora parecia um chato. Com certeza, não, tem jeito a gente verificar, né? Os canais que a pessoa segue e o imundo militar estava soberano. É uma linha de produção de gente chata e burra que vai falar sobre coisas que eles não entendem, simplesmente porque acreditam. Então, para a gente combater isso, a gente tem que oferecer uma alternativa. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é contextualizar a Segunda Guerra Mundial dentro desse contexto de expansão da ordem jurídica anglo-sionista para o continente europeu. O Império Austro-Húngaro já havia sido destruído, o Império Otomano já havia sido destruído, mas a Itália e o Reich resistiam, e eles tinham que ser destruídos pela ordem capitalista internacional. Da mesma forma, a guerra de hoje que a gente está vendo é isso. É impor a globalização no mundo inteiro, impor uma ordem jurídica anglo-sionista. Por isso, quando os russos falam é uma guerra civilizacional, é uma guerra civilizacional. Perfeito? Mas a Segunda Guerra Mundial também foi. E qual foi a invasão da Ucrânia dela? Foi a invasão da Polônia. Certo? Foi a invasão da Polônia. Mas a circunstância difere um pouco. Na verdade, difere bastante. Embora o casus belli tenha sido esse. Né? Vamos lá. Desdobrando o exército para a guerra com a Polônia, a liderança militar do Terceiro Reich alocou forças significativas na direção oeste, concentrando um grupo muito forte de tropas na fronteira da França, como também na fronteira com a Holanda, né? Com a Bélgica, com o Luxemburgo. Mas aqui estamos falando da França. O grupo de exércitos C incluía 3 exércitos, 3 corpos de fronteira, um quartel-general de fronteira,
33 divisões de infantaria e 11 na reserva, 11 postos de guarda de fronteira, que tem aproximadamente o tamanho de um regimento cada um, 9 batalhões de metralhadoras, 7 batalhões antitanque e uma divisão de argamassa química. O apoio da artilharia ficou sob o controle de 7 quartéis-generais do Comando da Artilharia ARCO, sigla ARKO. 5 quartéis-generais de regimento de artilharia foram fornecidos por 2 regimentos de artilharia leves, 29 divisões mistas de canhões e obuseiros, que eram canhões de 105 milímetros e obuses de 150 milímetros. 3 divisões de alta potência, com canhões de 150 milímetros, morteiros de 210 milímetros. 9 divisões de canhões, com canhões de 105 milímetros, e 2 divisões posicionais de alta potência, com canhões de 170 milímetros, obuses de 240 milímetros e morteiros de 305 milímetros, além de uma bateria de 150 milímetros e 4 baterias de 40 milímetros colocadas em canhões ferroviários. As tropas de engenharia incluíam 2 quartéis-generais de regimento de engenharia, 7 sapadores, incluindo de fronteira e landwehr, e 2 batalhões de ponte flutuante. Para cobrir as forças terrestres, os alemães alocaram 12 divisões antiaéreas mistas e 2 leves. A aviação extraordinária foi representada por 2 frotas aéreas, a segunda e a terceira, nas quais havia 15 caças, 13 bombardeiros, um bombardeiro de mergulho de grupo e 4 esquadrões de reconhecimento de longo alcance. Para apoiar as forças terrestres, foram alocados 4 esquadrões de reconhecimento de longo alcance e 8 de curto alcance. No total, as forças aéreas Luftwaffe, alemãs contavam com 692 caças Bf-109B, DOE e AR-68, desses quais 587 estando operacionais. 472 bombardeiros HE-111P, JH, DO-17ZME e JU-88A, dos quais 431 estando operacionais. Havia 31 bombardeiros de mergulho JU-87B, dos quais 29 em serviço, e 95 aeronaves de reconhecimento de longo alcance DO-17P e HE-111H, dos quais 82 utilizáveis. Isso vem falar em 92 observadores de reconhecimento HE-46 e HS-126, dos quais 56 estavam operacionais. Embora as tropas não tivessem veículos blindados, não havia aeronaves de ataque e muito pouco bombardeiros de mergulho. Forças significativas foram alocadas na direção oeste. Ao mesmo tempo, se do outro lado da fronteira havia uma estrutura amplamente divulgada da linha Maginot, os alemães não tinham áreas fortificadas defensivas poderosas em suas fronteiras ocidentais. A estratégia deles era outra, como a gente sabe, a Blitzkrieg. E uma estrutura fortificada era, na prática, um obstáculo para um avanço rápido de forças. É mais ou menos o que a gente está vendo hoje no conflito na Ucrânia. A Ucrânia construiu essas fortificações e a Rússia tem que enfrentá-las. E aí, você pode observar o tanto que as fortificações dificultam o avanço de forças pelo que está acontecendo na Ucrânia. Quer dizer, é claro que se a federação quisesse liquidar o problema de uma vez, poderia. Só fazer uma operação do tipo chumbo derretido, choque e pavor. Mas esse não é o objetivo da Federação Russa. Certo? O objetivo da Federação Russa é desnazificar, desarmar, pacificar. E não fazer o que os Estados Unidos, a OTAN e a entidade sionista fazem. Então, de toda forma, vocês percebem no que está acontecendo o quanto linhas defensivas fortificadas atrasam o avanço de forças, mesmo que das próprias forças. Por isso, a estratégia dos alemães foi não fazer linhas defensivas muito fortes. Certo? Eles fizeram algumas linhas defensivas, mas todas elas tinham fortificações do tipo leve e possuíam armas relativamente fracas, estando localizadas em intervalos longos. Existem muito poucas informações, na verdade, sobre essas fortificações. Mas o máximo que eles tinham é a posição Siegfried, que não impressionava, comparado com a linha Maginot. No entanto, a avaliação de qualquer força armada deve ser sempre realizada tendo em conta o que tem o adversário. E é
aqui que começa a parte interessante. Autores de todos os países do Ocidente gostam de escrever sobre uma guerra estranha, e quase sempre há acusações de que os governos da França e da Grã-Bretanha deliberadamente não iniciaram hostilidades ativas contra a Polônia, contra a Alemanha, arruinando a Polônia. De fato, embora o Reino Unido tenha declarado guerra em 1939, a batalha mesmo começa praticamente só em 41, certo? E não, já fim de 40, mas aí já não podia ser feito nada para defender a Polônia. Certo? Vamos até citar duas citações mais comuns. O historiador e teórico militar inglês, amplamente respeitado no Ocidente, e criador da Força de Tanques, o Major-General John Frederick Charles Fuller, escreve, abre aspas, o exército mais forte do mundo, o francês, com não mais do que 26 divisões alemãs à sua frente, ainda estava sentado atrás de abrigos de aço e concreto, enquanto seu quixotescamente corajoso aliado era destruído. Tá falando que os franceses ficaram sentados vendo a Polônia se for. Aí outra citação famosa, dos testemunhos no julgamento de Nuremberg do ex-chefe do gabinete da liderança operacional do Alto Comando Supremo da Wehrmacht, coronel-general Alfred Joseph Ferdinand Jodley, que disse textualmente: se não fomos derrotados ainda em 39, é apenas porque aproximadamente 110 divisões francesas e britânicas que estavam estacionadas a oeste da nossa fronteira durante a guerra com a Polônia, contra 23 divisões alemãs, permaneceram completamente inativas. Essas pessoas parecem ser sérias, mas, como você pode ver, não havia apenas 23 ou 26 divisões na fronteira oeste, perto da Wehrmacht. Em 10 de setembro, as formações de reserva da Alemanha já haviam sido retiradas e havia 40 delas ativas. No entanto, 4 dúzias de divisões contra 100 ainda não são impressionantes, porque a armada anglo-francesa realmente não foi socorro à Polônia. Assim que eles lançaram a ofensiva, a guerra teria acabado. Os alemães, mesmo tendo parado a guerra com os poloneses, não poderiam transferir forças para o oeste antes que os franceses ou britânicos entrassem em Berlim. Entenderam? A lógica da historiografia ocidental é: se os alemães estavam concentrados no leste invadindo a Polônia, por que os ingleses e franceses, muito superiores, simplesmente não invadiram a Alemanha pelo oeste? As citações, ambas, trabalham nesse sentido. Ingleses e franceses rifaram os poloneses. Mas isso, se você acredita nessas citações. O nosso colega Kirill Shishkin não acredita. Ele preferiu analisar os dados e contar. Certo? Contar, conferir. Para começar, ele excluiu as divisões britânicas. Por quê? Porque as tropas inglesas não poderiam se localizar na fronteira anglo-alemã e virem auxílio do exército polonês, devido à falta de tal fronteira. O que é óbvio, né? Estava numa ilha. Tinha que atravessar o Mar do Norte ou o Canal da Mancha. Não rolava. O exército inglês ainda precisava ser transferido para a França. E isso não é uma questão rápida. O desembarque na Normandia demonstrou a complexidade disso. Especialmente quando você considera que não existia um exército como tal. As primeiras tropas britânicas só apareceram na França em maio de 1940. E não tiveram muito tempo de transferir qualquer forma de combate. Certo? Só quase um ano depois. Na verdade, o primeiro movimento francês e inglês não foi a invasão da Normandia. Foi retirada de Dunkerque. Quer dizer, não só eles não tinham como enviar forças armadas para defender a linha oeste da Wehrmacht, como eles tiveram dificuldade para fugir de lá. E que Deus os abençoasse, aos britânicos, e realmente existisse o exército francês como o mais poderoso do mundo. Por que esse suposto exército mais poderoso do mundo não varreu a Wehrmacht, mas centrou-se atrás de abrigos de aço e concreto, ou seja, atrás da linha Maginot? A linha Maginot é certamente cool, né? Legal, mas entre as suas muitas deficiências, havia uma crucial. Eles não poderiam avançar dentro da Alemanha. É aquilo que nós falamos no começo.
linhas defensivas fortificadas impede o inimigo de avançar, mas impede também você de avançar. E, portanto, para ajudar a Polônia, tem que esquecer, ela imaginou. Fora isso, o que a França tinha? Não é engraçado, para os poloneses é até triste, mas a França não tinha um exército, propriamente dito, não. Em setembro de 1939, o exército francês tinha ridículas 17 divisões de infantaria e infantaria motorizada, 2 divisões alpinas, 6 divisões coloniais e norte-africanas e 5 divisões de cavalaria, somente 2 das quais mecanizadas. Além disso, foram mantidas em estado de paz, ou seja, não estavam mobilizadas, certo? E tinha que ser para só depois ser transferida para a fronteira. Todo o resto desse suposto exército existia somente no papel. No melhor das hipóteses, no nível das divisões de quadras soviéticas. Ou seja, pessoas que estavam pré-convocadas. Só isso. Em 2 de setembro de 1939, o exército francês tinha um total de 5.488 tanques de todos os tipos, incluindo as tropas norte-africanas, bem como 2.850 Renault FT obsoletos. No entanto, eles estavam espalhados por 30 batalhões, que também não estavam mobilizados. Na verdade, alguns deles nem formados estavam. Vamos lá. Mas a situação mais crítica era na aviação. Na mobilização francesa, havia 22 grupos de caça e 8 esquadrões de caça separados, com 33 bombardeiros, 14 grupos de reconhecimento e 39 grupos de observação que deveriam ser implantados. Havia 774 caças, 385 bombardeiros, 379 aeronaves de reconhecimento e até 23 giroplanos de reconhecimento. Mas não havia bombardeiros modernos, na acepção da palavra. E também não havia aeronave de ataque. E é verdade que havia poucos batedores bastante modernos, mas isso não ganhava a guerra. Na verdade, foi nessa situação de aeronaves inferiores que Antoine de Saint-Exupéry foi para outro plano espiritual. O autor do Pequeno Príncipe dançou numa dessa, lutando com um aviãozinho que era praticamente um teco-teco. Não tinha condição, né? Fazer reconhecimento com um avião tão inferior tecnologicamente, ele foi facilmente abatido pela aviação alemã. A propósito, é uma mentira completa que o exército francês estivesse sentado atrás de fortificações de concreto, enquanto a Wehrmacht esmagava os poloneses. Afinal, já no dia 13 de setembro, o exército francês lançou uma ofensiva no Sarre. Eles avançaram 10 quilômetros em 2 sessões. Os alemães simplesmente recuaram, praticamente sem luta. E foi ali que tudo acabou. Como costuma ser escrito, apenas uma dúzia de divisões francesas participaram dessa ofensiva, mas a palavra apenas está fundamentalmente errada. Não é apenas uma dúzia de divisões, mas toda uma dúzia de divisões. Todas as tropas prontas para combate do exército francês que conseguiram se concentrar na frente do Sarre participaram da ofensiva. É verdade que a palavra pronto para o combate pouco lhe serve, porque a ofensiva mostrou que com tal exército só se pode alegrar quando haver batalhas, porque as unidades médicas eram geralmente incapazes de funcionar, assim como o sistema de retaguarda, de comunicação e tudo mais. Quer dizer, era praticamente um bando lutando contra a Wehrmacht extremamente bem preparada. O que a Wehrmacht fez? Concentrou forças simplesmente enormes na direção oeste, em comparação com o lado oposto. Foi bem possível transferir várias divisões contra os poloneses, embora, para enfrentar a Polônia, não era necessário muito mais do que isso. Correto? A questão é que, se os franceses avançassem além dos 10 quilômetros, eles tomariam a surra de proporções enormes, enormes. Tanto que, quando os alemães fizeram a ofensiva atravessando a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, o exército francês foi derrotado assim. Foi derrotado assim por quê? Porque eles não tinham exército. Simplesmente não tinham. Era um tigre de papel. Mais ou menos a mesma coisa que você vê na tropa dos 52 países do Oeste coletivo, incluindo os 33 da OTAN, que estão passando vergonha na Ucrânia. Uma coisa é só a força no papel, uma coisa é o filme Maverick, uma coisa é Rambo, uma coisa é Braddock, outra é a realidade em campo.
Então, essa vergonha que o Ocidente está passando hoje já tinha passado em 1939. Ok? Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aqui nós vamos trabalhar com a verdade, porque se a gente a conhece, ela liberta, né? Conheça a verdade vos libertará. Então, nós estamos iniciando, esse é o nosso primeiro vídeo, depois eu quero falar sobre alguns equívocos da Batalha de Stalingrado. Parece que Volgogrado está considerando voltar a se chamar Stalingrado. Tomara que consiga. Tomara que consiga. Estamos numa época do mundo em que alguém que derrotou os fascistas deve ser homenageado. Certo? De toda forma, esse foi nosso primeiro vídeo sobre a história militar. E a gente quer produzir mais. Só que, como a gente disse, com outra perspectiva. Fazendo primeiro uma análise de tipo marxista, não que sejamos. Eu sou anarquista cristão. Mas eu curto muito o método. De você primeiro fazer uma análise estrutural para depois falar sobre a conjuntura. E em seguida a gente vai usar historiadores russos, né, do outro lado, lá que venceu, para explicar novamente como algumas coisas de fato aconteceram. Então é isso. Curta, compartilha, nos siga, considere se inscrever no canal. No limite que você puder, colabore com a gente, né? Temos ali um Pix, sempre à disposição para melhorar a nossa própria tecnologia aqui. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.